Terminada aqui a parte das costas, eu fiz um total no meu de 104 carreiras, que passou um pouquinho do joelho e pra mim eu achei suficiente, tá? Então, agora nós vamos fazer as duas partes menores da frente, pra gente poder unir e, por último, fazer os braços. Eu já fiz aqui uma das partes da frente do meu, tá? Então, também com a mesma quantidade de carreiras, né? 104 carreiras. E o que a gente vai fazer? A gente vai contar a quantidade de ponto V e de leque que tem aqui. O meu tem um total de 33, tá? Se quem tem número ímpar, como eu, pode deixar 7 conjuntinhos aqui no meio, que é pra onde vai o pescoço, tá? Então, no meu caso, 33 menos 7, eu fico com 26. E aí, a gente divide esse número por 2 para saber quantos conjuntinhos tem que ter em cada parte da frente nossa. Então, no meu caso, 26 dividido por 2 dá 13. Então, aqui no meu, eu fiz com 13 conjuntinhos, tá? Se vocês têm número par, daí vocês podem deixar 8 conjuntinhos aqui no meio e ver o que sobra e dividir por 2, tá bom? Então, é assim que a gente vai descobrir. No meu, sobrou 26, né? 26 dividido por 2, ficou 13. Aí, como é que a gente vai fazer para saber quantas correntinhas tem que iniciar? Se eu sei que eu tenho 13 pontos, 13 conjuntinhos, por exemplo, ó, vou pegar aqui a parte de cima, que no caso tá completa, vou pegar aqui novamente, e a gente vai contar. Cadê? É o outro lado. A gente vai contar. Eu tenho que fazer 13 conjuntinhos, então, eu vou contar de 4 em 4 em cada conjuntinho, ó. Primeiro conjuntinho, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, que acho que é os meus 13, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, até o conjuntinho 13, contando de 4 em 4, deu 52 pontos. E não interessa quantos pontos der, vocês vão adicionar mais 3 pontos, que é para ser aquelas duas correntinhas e o ponto alto para finalizar, tá? Então, se deu 40 pontos, vai ter 43. Se deu, sei lá, 80 pontos, vai ter 83, tá? Então, é assim que a gente vai saber quando tem que começar. O meu tinha 52, então, colocando mais 3 correntinhas, deu 55 correntinhas que eu já fiz aqui. Sei que o primeiro pontinho some, e agora a gente vai fazer mais 3 para subir. Vou aqui fazer 1, 2 e 3, tá? Outra coisa importante é ver como é que a gente começou. O meu cantinho aqui começou com um V, ó. Então, eu vou fazer igual, vou começar com um V, para que na hora da costura fique igual, tá? Então, eu vou começar aqui com um ponto V. Se o de vocês começa com leque, daí vocês vão começar com leque. Então, laço aqui a minha linha, vou pular 1, 2, 3, 4, 5... No sexto ponto, daí eu vou começar, então, no meu caso, fazendo um V. Tá? Lembrem de colocar esses 3 pontos a mais, para que lá no final sobre 3, né? Para vocês pularem 2 pontos e terminarem a carreira com um ponto alto. E sempre vou pulando, ó, 3 correntinhas, né? E na quarta, daí eu vou intercalando. Se eu fiz V, agora eu vou fazer leque, aí eu vou fazer V, e aí vocês já sabem o esquema. Tá? Lá no final, depois de vocês fazerem ou um leque ou um V, tem que sobrar 3 pontos para vocês pularem 2 e finalizarem com um ponto alto. E assim, vocês vão fazer a mesma quantidade de carreiras. Eu já fiz aqui uma das partes, com a mesma quantidade de carreiras, que foi 104 carreiras. E agora eu vou fazer o outro lado, tá? Terminadas as duas partes da frente e a parte das costas, a gente volta, que a gente vai unir essa parte, as duas partes da frente na parte das costas, que já pode ser um colete, se vocês quiserem, tá? E aí, depois a gente vai trabalhar, então, a parte dos braços e depois fazer o acabamento para ele estar finalizado. Aqui agora, gente, ó, depois de ter feito a parte das costas e as duas partes da frente, ó, essa parte aqui eu não costurei ainda. E essa aqui eu já costurei, ó. Com pontinho baixo mesmo, porque com a agulha de tapeçaria para costurar toda essa parte aqui é muito ruim. Então, o que que a gente vai fazer, ó? A parte de cima, a gente vai costurar toda ela, tá? Essa aqui ainda não costurei, porque eu vou costurar com vocês. Tudo com pontinho baixo. E aí, aqui a parte da lateral também eu fui costurando até chegar em cima, ó. Que daí eu deixei 18 carreiras,
abertas para passar o braço. Daí vocês têm que ver quantas carreiras vocês acham que é bom. Não pode ficar muito apertado, porque é um casaco que vocês vão usar com blusa por baixo, mas também não muito largo, porque daí tem que ter noção de que essa largura aqui é que vai ficar no braço até o pulso, tá? Então, agora a gente vai fazer essas duas costuras. A parte de baixo, que é a parte das costas, ela tem que ficar viradinha pro lado correto, tá? Os nozinhos, elas ficam para baixo. E essas duas partes de cima, ó, os nozinhos ficam pra cima. Então, a parte de baixo fica pro ladinho certo e a parte de cima fica virada do lado contrário, tá? Que depois a gente vai desvirar essa peça. E aí, a parte dos nós vai ficar junto com a parte da costura, que é pro acabamento, tá? Então, voltando aqui, a gente vai costurar primeiro essa parte de cima, tá? A gente vai costurar até o final, do início até o final, igual ficou essa costura aqui, ó, tá? Costurei com pontinho baixo do início até o final, que o modelo desse cardigan é assim. Tem uns que a gente costura e aí ele fica, quando ele é maior, né, no caso essa parte da frente é maior, a gente costura só uma parte e a outra ela fica virada. Mas aí quando a gente faz maior, nesse caso aqui, ó, não tá maior, ainda fica sobrando esse espaço aqui, que é onde vai ficar o pescoço. Então, quando é assim, a gente costura tudo. Então, aqui, lembrando que a parte de baixo, ela tá viradinha pro lado correto, e a parte de cima, né, ela tá virada pro lado contrário, que é o lado que ficam os nós. Então, aqui, eu tenho 13 conjuntinhos, no meu caso, ó, e antes do primeiro conjuntinho aqui, do meu primeiro Vzinho, eu sei que tem 3 pontos. Então, conto 1, conto 2 e o terceiro. E aqui também a mesma coisa, ó. Aqui tem o primeiro conjuntinho, então aqui tem 1, 2, 3 pontos, tá? E é uma costurinha básica de pontinho baixo mesmo. Se vocês quiserem usar agulha de tapeçaria, também pode, tá? E vocês vão fazer como vocês acharem melhor. Então, aqui, ó, passei a minha linha, vou fazer 2 nozinhos. Se tiver barulho, gente, porque em pleno sábado tá tendo obra ainda, né? Pra repor aí os dias. Então, feito 2 nozinhos. Passo aqui a linha pela laçada. E nesse mesmo ponto que eu acabei, já faço o primeiro pontinho baixo. Nesse mesmo ponto que eu fiz os nozinhos, tá? E aqui eu vou seguindo, ó, vou pegar a próxima correntinha, com a próxima correntinha aqui de trás, e vou fazer pontinho baixo. Tem que sempre os pontos estarem centralizados, tá? Onde tiver conjuntinho, ó, é esse barulho que eu tô falando. Eles estão numa quebradeira hoje aí nessa obra, infelizmente, é o dia inteiro, gente. Então, não tem outro momento pra gravar. Então, aqui, ó, quando tiver um conjuntinho, ó, a correntinha de um conjuntinho vai ser a mesma aqui de trás, ó. Elas têm que estar alinhadas, tá? As correntinhas têm que estar todas alinhadas, que vocês vão estar percebendo que vocês vão estar costurando certo. Senão, porque vocês ou pularam algum ponto, ou colocaram em ponto errado, ó. A segunda correntinha. Tem que lembrar que entre cada conjuntinho tem sempre aquelas 3 correntinhas de espaçamento, ó. Então, tem que estar tudo alinhadinho aqui, tá? Aqui também, ó, o próximo conjuntinho, tá bem certinho com o próximo conjuntinho aqui de baixo. Então, a gente vai costurando assim até o final. Lembrando que aqui depois do último conjuntinho, ó, tem 3 pontos, né? 2 correntinhas e o ponto alto. Então, aqui também, depois do último conjuntinho, vocês vão pegar 3 pontos. 1, 2 e 3, tá? Daí, terminada essa primeira costura, pode cortar a linha e passar por dentro da laçada, se quiser já pode fazer o outro lado. E eu volto pra mostrar a costura da lateral, que a gente sempre vai começar lá por baixo, tá? Não vai começar por cima. Daí, começando por baixo, vocês conseguem ir provando pra ver quantas carreiras vocês querem deixar aqui na parte do braço. Terminada, então, a costura de cima, agora a gente vai costurar a parte da lateral. A gente vai pegar aqui embaixo, tá? Que é por onde a gente vai começar a costurar, porque daí vocês vão poder, como eu falei, decidir quantas carreiras vocês querem deixar pro braço. No meu, eu deixei 18 carreiras, tá? Então, acho que 20 ou 18 carreiras é bom. Eu sei que se o braço seja um pouco mais largo, daí você pode deixar mais. Por isso que é bom provar, pra vocês poderem ver o que vocês acham melhor. Então, pegando aqui as 2 pontas aqui embaixo, cada carreirinha vai equivaler a 2 pontos baixos, tá? Lembrem disso. Então, vou pegar aqui, ó. Se vocês observarem, tem bem certinho 2 pontos, ó. Um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. Tem bem certinho 2 pontos por carreira, ó. Eu vou pegar um lado com o outro lado
e vou fazer o mesmo esquema. Vou passar aqui a minha linha, vou fazer 2 nozinhos. Eu vou terminar essa costura e já vai dar um tempo legal, eu vou liberar essa parte pra vocês poderem fazer. E aí, na parte 3 eu volto pra gente fazer o acabamento aqui ao redor, na parte do meio, a gente vai fazer um acabamento. Eu vou usar ponto baixo, mas vocês podem usar o ponto que vocês quiserem, se vocês quiserem colocar um outro ponto. E aí, a gente vai trabalhar a parte das mangas, tá? Que é uma parte, acho que um pouco mais rápida do que essa parte aqui da frente. Ou é a mesma coisa, né? Não sei. Então, feitos os 2 nozinhos, passo aqui pela laçada. E aí, nesse primeiro ponto, nesse mesmo ponto, né, igual a gente fez em cima, a gente já faz aqui o primeiro pontinho baixo, tá? Sempre lembre de fazer, ó, 2 pontinhos baixos por cada carreira, tá? Isso é bem importante, ó. Terminei a primeira carreira, vou pra segunda. Primeiro pontinho daqui, com o primeiro pontinho dali. E assim a gente vai trabalhando. Façam com calma essa parte para não acabar pulando ponto ou colocar a agulha no mesmo ponto 2 vezes, porque é uma questão depois para vocês usarem, pode ficar meio repuxado, pode não ficar muito legal, tá? Então façam com calma, eu sempre vou contando, sempre observando se tá pegando certinho, carreira com carreira, tá? Para que lá em cima também termine certo e fique as 2 carreiras dos lados, né, atrás e da frente, fiquem iguais. Então, eu vou ir costurando, no meu caso, até chegar aqui, sobrando 18 carreiras, né? Depois que terminar aqui, o último ponto, é só cortar a linha e passar por dentro da laçada. Terminadas as costuras dos 2 lados, vocês vão poder desvirar a peça, ó. E aí, desvirando, ó, como é que fica a costurinha. Aqui tá a costura por baixo, que a gente fez, e aqui por cima, ó, tá? E a lateral aqui também, ó, como é que fica, tá? E aqui fica o braço, que daí a gente vai trabalhar as 2 mangas. Aí, eu volto, então, na parte 3, pra gente fazer o acabamento aqui do meio. Já vou deixar uma manga pronta, que daí eu volto só pra mostrar pra vocês como é que ela ficou e fazer a outra com vocês ali na parte 3, tá? Então, vocês já podem ir fazendo essas outras partes aí que eu liberei.